Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Apenas um versículo nós iremos ler hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 5, versículo 7, que nos diz assim. Apenas a parte final do versículo, que é o tema alusivo à nossa pregação de hoje, que nos diz assim: por isso celebremos, está um pouco acima, a frase acima, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Apenas isso, irmãos, podem sentar por gentileza. Eu confundi aqui porque a Bíblia que eu estou usando é uma outra. E aí, visualmente, os meus olhos eles já têm uma percepção de outro texto bíblico, né? Eu quero falar nesta noite sobre a esperança na Páscoa, que nós lemos aqui em 1 Coríntios 5, 7, na parte finalzinha do versículo, apenas ratificando, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Hoje, para a cristandade, a nível ocidental e mundial, um dia muito especial para nós hoje. Nós celebramos, estamos no terceiro dia de um fato, um acontecimento, que foi um divisor de águas historicamente falando, né? Então, existia o mundo antes e depois de Jesus, né? Então, hoje nós celebramos a terceira parte, ou a terceira fase deste evento chamado Páscoa. Se bem que a Páscoa realmente ela não é hoje, né? A Páscoa foi na sexta. Mas é bom que você entenda o que vem a ser a Páscoa, né? Quem já leu a Bíblia, principalmente quando começou a ler a Bíblia, caiu lá em um livro chamado Êxodo, por exemplo, em que lá dizia assim, que o povo saía do Egito, foi convocado a se preparar para sair desse Egito, e nessa preparação havia uma coisa chamada saída, e essa saída não era de qualquer jeito que eles deveriam sair, eles deveriam sair fazendo uma festa, uma celebração, um ritual chamado por de nome Páscoa. E aí ali dizia a história que cada família deveria se reunir com a sua família, com os vizinhos mais próximos, deveria separar um cordeiro, um cordeiro puro, inteiro, no de um ano, que deveria ser guardado por 14 dias. Deveriam se preparar cingindo os lombos, calçando as sandálias, túnica, cajado na mão, estando prontos para uma saída, digamos, muito rápida e muito veloz. Diz o texto bíblico que na meia-noite passou-se um vento, que a Bíblia chama de anjo, e trouxe uma mortandade para os primogênitos daquela nação, entre animais, entre pessoas, recém-nascidos, prisioneiros. Então nós temos que essa história que nos aponta ali, ela para o judeu ela é muito importante até hoje, porque marca algo que eles preservam por tradição, e a tradição não é tão somente uma tradição, como a gente entende, a tradição é só isso, não. Para um bom judeu, essas festas, principalmente a tabernáculos, Páscoa, Yom Kippur, todas elas são muito importantes porque preservam a identidade do povo. Enquanto crença, cultura, religiosidade. Então, para o judeu, a festa da Páscoa é mais do que um simples evento, é uma tradição de se lembrar. Olha onde nós estivemos, o que nós passamos e como que nós fomos libertos da opressão do Egito, enfim. Eu não quero me ater muito aqui nessa história, porque nós vamos ter a ceia hoje, daqui a pouquinho, e nós entendemos que a ceia é a maior pregação que a gente possa ter, porque é um ato memorial, aquilo que nós entendemos como o cristão, enfim. Se para o judeu a Páscoa é uma tradição, inícios, meio e fins, com toda uma questão própria, para o cristão, ele enxerga a Páscoa com uma outra perspectiva. Ele enxerga que a Páscoa, ela traz ou aponta para algo que ainda estava por vir, que era o chamado cristianismo ou o chamado Messias. Então, para um bom cristão que lê o relato que está ali em Êxodo 12, que é do 1 até 36, esses poucos versículos,
Nós entendemos que ali aponta para o fato inequívoco de que haveria de surgir um Messias, de que haveria de surgir um Salvador, e que aquela Páscoa ali, ela seria, digamos, completada, ou seria de uma forma mais perfeita, de uma forma mais palpável e mais próxima. Enquanto que para os judeus, a tradição se resumia a uma pura e simples tradição, para os cristãos do primeiro século, ela tinha uma outra visão. Perceba que quando Jesus, em Mateus 26, do 20 ao 30, quando ele estava na sua última ceia com os discípulos, que ele fez 3 ceias, pelo menos é o que a gente entende, 3 ou 4 ceias, enfim. Mas essa última ceia, ele muda radicalmente o quadro. Então, ele pega aquela cena que estava ali com os judeus, transforma toda aquela perspectiva, apontando para si como Cordeiro Pascal, ou como aquela pessoa em que haveria sobre ele toda a perspectiva de uma nova Páscoa. Então, quando ele vai dizer em Mateus 26, do 20 ao 30, ele diz assim, olha, da mesma forma que eu estou partindo este pão, a minha vida será partida por vocês. Meu corpo será dilacerado, meu corpo será vituperado, meu corpo será moído pelo sistema romano de condenação. Da mesma forma que eu sirvo este cálice ou este vinho, que na época se tomava vinho nas ceias, da mesma forma que eu sirvo o vinho para vocês, o meu sangue será derramado por vocês. A partir da minha vida, a partir do meu sacrifício, a partir deste momento, haverá uma nova Páscoa ou haverá uma nova perspectiva de vida. E aí ele vai dizendo um pouco mais, Jesus com uma linguagem totalmente simbólica e para alguns discípulos bem direta ali. Ele vai dizer, olha, da mesma forma que esses pães asmos, antigamente, eles representavam uma vida sem fermento, a minha vida aponta para uma vida sem alteração, sem a possibilidade da existência do pecado. As ervas amargosas também apontavam para Jesus, pois elas representam a amargura da escravidão que Israel passou no Egito. Jesus sofreu essas amarguras no Getsemane, nas mãos de um carrasco e na cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado. Então, cada símbolo que havia ali, as ervas amargosas no Êxodo, o cordeiro, os pães asmos, todos eles simbolizavam ou apontavam para Jesus algum aspecto da sua vida, do seu martírio e da sua salvação para nós. Um pastor amigo meu, conhecido, chamado por João Pedro, ele disse assim, até hoje, que a Páscoa é passagem, sofrimento. No domingo da ressurreição é vitória. A Páscoa já passou. E é interessante essa frase dele, porque de certa forma, o que nós vivemos hoje não é mais a Páscoa. Hoje nós vivemos uma coisa chamada ressurreição. A Páscoa só tem sentido, só a sua percepção, a sua melhoria, o seu entendimento, se houver ressurreição de Jesus. A Páscoa sem a ressurreição é apenas um símbolo, uma tradição, uma festa, um acontecimento anual. A Páscoa, ela adquire o seu sentido mais sublime, mais importante, porque ele, Jesus, se torna o supremo Cordeiro Pascal. O texto que nós lemos, ele tem várias aplicações, várias lições para nós aqui. 1 Coríntios 5, 7, melhor dizendo. Só que quando Paulo vai dizer assim, olha, considerem Cristo, a nossa última Páscoa, ou o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por vocês, ele chama a atenção para nós hoje, que é basicamente o seguinte, olha, corintianos, tá? Quem torce para o Corinthians é corintiano, então quem nasce em Corinto é corintiano, né? É gentílico, né? Então, corintianos que estão aí. Se vocês dizem que são uma nova criação, uma nova vida, se vocês estão dizendo que são uma vida sem fermento, como apontou Jesus lá atrás, como ele vai dizer aqui no versículo, ainda no versículo 7, que vocês são massa nova e sem fermento, vivam como realmente dizem que são, porque o nosso Cordeiro Pascal já foi sacrificado uma vez por todas em nosso favor. Então, essa vida que Jesus morre,
na sexta-feira chamada sexta-feira da paixão, e ressuscita no domingo, essa ressurreição não é apenas um ato simbólico. Não é apenas ressurreição por apenas ressurgir. Quando ele ressurge, ele entrega para nós uma nova vida de confiança, de esperança no Senhor e o principal, de salvação. Note que quando Jesus morre, na sexta-feira da paixão, o evangelista Mateus, ele traz uma cena bem dramática até, que ele vai dizer assim, que quando Jesus dá o brado na cruz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, acontecem várias situações ali em Jerusalém, que uma delas, a mais importante, é que o véu do templo, que estava no lugar santíssimo do lugar santos, que diz a história, que para se rasgar aquele véu era necessário 4 juntas de bois novos, que cada um puxava as pontas para tentar rasgar o véu. Diz a história que com o brado de Jesus, aquele véu é rasgado de cima a baixo. O símbolo que ele traz ali desse véu se rasgando significa, olha, eu, Jesus, agora, com o meu sacrifício, com a minha obra no Calvário, eu religo a criatura ao Criador. A separação que antes havia entre a criatura e o Criador, eu, com a minha ressurreição, eu os religo de novo, é o religar. Daí vem a religião. A palavra religião não é simplesmente, como os críticos dizem, apenas você vir para a igreja. Quando Jesus faz este ato, ele está religando, ou religare, a criatura com o Criador. Ele está novamente trazendo para junto do Criador aquela criatura que havia se perdido. É por isso que o mais importante na Páscoa é a ressurreição. É a ressurreição que vai nos trazer uma garantia sobre a vida, uma garantia de vitória. É esta vitória que nós temos hoje, essa certeza de que, embora estemos fadigados, perseguidos, caluniados, ainda temos esperança de que em Jesus teremos uma vida nova, uma vida tranquila. É essa esperança que ele nos traz à memória de que, embora nós morramos hoje, iremos ressurgir com Cristo na cruz ou nos céus. É essa ressurreição que nos dá essa certeza de que nós somos poupados da morte eterna. Temos certeza da ressurreição porque ele vive. Se eu estou crente hoje, crente não é apenas por aderir a uma religião ou a uma igreja, não é isso. Eu acho engraçado que os críticos, né, eles não sabem o que é Jesus, não sabem o que é o Senhor, não sabem o que é a palavra, nunca tiveram uma vivência prática de cristianismo, eles não experimentaram o que é a salvação, uma convicção na alma, que é como se você pegasse um ferro de solda e soldasse a outra ponta, passasse o esmeril e visse, olha, não é mais 2 ferros, é só uma união, somente uma junção. Eles nos criticam porque nós somos crentes, mas nunca perceberam, nunca tiveram a certeza do que é isto. Então, a morte do Cordeiro nos traz a garantia dessa vida eterna, porque nós somos poupados da morte eterna. O que é essa morte eterna? É uma morte longe do Criador, é uma morte sem esperança, é uma pessoa que está na beira do leito, como eu vi esses dias pelo Facebook, e se perguntar para onde que eu vou após a morte? O que me espera após eu fechar os olhos? O que há do outro lado do caminho? O que há no etéreo? O que há naquilo que é imaterial? Para onde que eu vou? O cristão que passa pela salvação, ele sofre por deixar seus parentes, sofre por não ter mais aquela comunhão. Mas ele tem uma convicção interna na alma que diz, vai ficar tudo bem com eles. Eu os criei, eu os instruí, a sua mãe, o seu pai, os seus filhos vão ficar bem. Eu estou te chamando, chegou a hora de partir para o leito do seu Senhor, para o gozo do seu Senhor. É esta certeza que nós somos poupados da morte eterna. Porque se ele ressuscitou, nós viveremos com ele. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para nós, já encerrando para nós irmos para a ceia, é que a morte do Cordeiro, além de trazer essa garantia de vida eterna, com ele nós podemos viver 2 coisas, que o texto aqui nos aponta um pouco mais à frente, que é o que Paulo chama a atenção aqui. Nós podemos viver em sinceridade.
com o Senhor e com os outros. O texto que nós lemos tem, como eu disse anteriormente, tem várias nuances ali, várias questões, digamos, muito problemáticas que Paulo estava enfrentando e tentando resolver com uma carta à distância. Mas o ponto é que ele diz, olha, se vocês são massa nova, uma nova vida, são sem fermento em Jesus, como vocês dizem que realmente são, e se Jesus é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado de uma vez por todas, então vocês conseguem viver em sinceridade com seus irmãos. Vocês têm essa capacidade de viver uma vida sincera. E sinceridade não é sincericídio, né? Não é simplesmente dizer o que se pensa na lata da pessoa, sem considerar algumas questões ali. Mas é viver em sinceridade e comunhão com os irmãos. Uma outra questão que ele coloca aqui ainda é que com a vida do Cordeiro Pascal, eu posso viver em comunhão com os meus irmãos. E essa comunhão, a gente pensa ou entende, né, que a comunhão é simplesmente você não ter divergências, ou não discordar do outro, ou não entrar em discussões, discussão no bom sentido, né, de conversar e discutir, não é isso. A comunhão que ele coloca aqui é eu ter diversidade dentro dessa unidade. A comunhão que ele coloca aqui é que, embora eu discorde do meu irmão em algum aspecto da vida cristã, em algum aspecto teológico, em algum aspecto de gestão da igreja, seja o que for, porque ele torce para o Flamengo, eu torço para o Vasco, porque ele torce para o Corinthians, eu torço para o São Paulo, essas divergências que existem em nosso meio, né, porque eu torço para o time fulano, o outro, que eu sou partidário do partido A, do partido B, essas questões, elas não são suficientes para nos tirar da comunhão. E o que tem acontecido conosco hoje, né? E quando digo hoje, os últimos 10, 15 anos, mais ou menos. Essas questões menores, particulares, elas quebraram a nossa comunhão na igreja. Então eu não consigo mais suportar contraditório. Eu não consigo mais suportar as diferenças. Por eu não suportar a diferença, eu me afasto desse meu irmão, eu me afasto da comunhão com ele, passo a vê-lo como uma pessoa não grata, ou como uma pessoa que não é digna da minha comunhão, ou que ele não é digno, para ficar pior, ele não é digno de conviver com a minha comunhão. Porque eu deixei essas questões menores, essas picuinhas, essas coisinhas, como disse o profeta, essas raposinhas invadirem o nosso arraial e disseminar contenda, disseminar a divisão e nos afastar. Por causa disso eu não consigo mais viver em comunhão. E aí Paulo apela. Ele vai trazendo aqui um discurso no 5 e ele chega ao clímax da sua mensagem e diz, olha, já que vocês não querem me ouvir, eu vou apelar. Se Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, morreu de uma vez por todas, parem de viver dessa forma. Olhem para a vida de Jesus, olhem para o que ele viveu e tentem transmitir isso na vida diária, com sinceridade e com comunhão com os outros. Essas divergências ideológicas, divergências de política, de juizados, isso não é nada diante da nossa comunhão. Procuremos preservar, Paulo diz, vamos preservar o que há de mais santo em nossas vidas, em nosso meio, que é a nossa comunhão. Irmãos, eu quero concluir aqui a minha mensagem já para ir para a ceia. Trazendo uma reflexão para nós hoje. Estamos há mais de um ano no Brasil com a epidemia, que é quando veio os decretos, falando, olha, estamos em pandemia, então a vida vai ser mudada. Já estamos há um ano sob essa pandemia e orando para que o Senhor venha de uma certa forma rápida, de uma certa forma nos livrar e também curar, né? Acabar com essa pandemia em nosso meio, para que nós possamos viver uma vida, voltar ao normal como era antigamente. Passou-se um ano e me parece que as pessoas ainda não aprenderam o que é o cristianismo verdadeiro. Passou-se um ano e várias igrejas foram fechadas devido aos vários decretos. Outras fecharam porque a igreja se evadiu, os membros foram
embora para outras igrejas, o pastor não suportou a pressão e também entregou o ministério. Foram vários motivos, vários motivos. Mas o que me assombra é que nós perdemos a comunhão em um ano. Deixamos de congregar, deixamos de comungar, deixamos de ser parte de um corpo vivo, deixamos de servir ao próximo, deixamos de ajudar quem precisa, deixamos de sentir o cheiro do irmão, o toque do irmão, de ouvir a sua voz, para ficar preso em um sistema de cultos online, como se isso fosse suficiente para ver a comunhão. Não é suficiente. Isso atende uma necessidade. O que é que nós temos hoje? De pessoas que estão passando por uma crise de saúde, que não podem sair de suas casas, devido à questão da idade, devido à questão da distância. Isso exige para atender uma necessidade. Mas isso não é fundamental. O fundamental é isso que nós temos hoje. Com todos os cuidados, ainda perseguindo e prosseguindo em viver em comunhão. Nesse um ano que se passou, é um ano para que a gente possa refletir. O que eu fiz da minha vida cristã neste um ano? Eu usei desculpas para não vir à igreja, para comungar, ou eu estava realmente em casa, doente, eu não podia mesmo sair de casa? Ou um pastor amigo meu, a pandemia revelou apenas aquilo que já estava no meu coração, uma frieza, abandono das coisas que são de Deus, abandono da palavra. Eu só queria apenas uma desculpa, a desculpa veio a calhar. Vi a pandemia, não vou mais para a igreja, não vou mais congregar. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor nos incomode, para que nós possamos viver uma vida em comunhão com os irmãos. Que o Senhor venha a levantar homens e mulheres neste tempo, que eles entendam o que é uma comunhão, o que é vida cristã, o que eu faço com a minha vida espiritual. Que Deus possa se congratular conosco, ter misericórdia de nossas vidas, de nossa nação, de nossas igrejas, que Ele possa nos avivar, possa nos despertar e que nós possamos ter uma vida em comunhão com Ele. Deus abençoe, irmãos.